Antes do vídeo começar, se puderem deixar o like e se inscreverem no canal, eu agradeço. Eu estava perdido no meio do Oceano Pacífico. O grande barco de pesca no qual eu me encontrava foi completamente destruído por uma tempestade viciosa e implacável. Eu era o único membro da tripulação que havia sobrevivido, pois felizmente, no meio da tempestade, consegui abrir um dos barcos infláveis. Eu estava encalhado no meio do oceano e meu barco estava apenas seguindo a água. Se você ficar encalhado em qualquer lugar, é principalmente o tédio que te atormenta. Não ter nenhum outro contato ou não manter sua mente ocupada é uma tortura. A fome e a sede então começaram a se pôr, e a jornada pareceu apenas uma eternidade sem fim. Eu tentei gritar alto, mas isso foi estúpido, já que ninguém poderia me ouvir. Para minha sorte, havia equipamentos de primeiros socorros e água potável. É definitivamente uma experiência entediante, quando tudo o que lhe resta é ficar olhando os peixes no fundo do mar. Quando comecei a ficar mais faminto, comecei a ficar igualmente louco. Ficar preso no meio do oceano é uma maneira segura de deixar o louco, já que nossas mentes são tão delicadas, não importa se você é reservado e goste do silêncio. Não é natural ficar nesse estado em excesso. Então, eu comecei a pensar sobre a evolução e como os seres humanos já foram peixes no mar, e como lá talvez houvesse sereias, que são apenas humanos que evoluíram para a água. Também é estranho como 95% do mar azul profundo, ou do oceano, não é explorado. Quero dizer, podemos saber mais sobre o espaço exterior do que o nosso próprio planeta. Enfim, quando comecei a perder a cabeça, a minha fome começou a me levar. Comecei a pensar em me comer. Comer-me parecia bom no momento, já que basicamente iria satisfazer a minha fome e meu desejo de morte. Eu comecei a comer devagar, os meus dedos, e eu tenho dentes fortes e duros. Conforme eu levantei, meu braço comeu sangue cobrindo o barco de vida, e não importava mais com a dor. Como eu disse, eu estava naquela fase onde eu apenas havia perdido toda a minha humanidade, e em seguida comecei a mastigar mais do que meu braço e quebrar mais dos meus ossos. Os meus olhos começaram a ficar distorcidos. Eu tinha um relógio e eu assisti o tempo do relógio sendo encaminhado e rebobinado, tudo ao mesmo tempo. Em seguida, como eu comecei a mastigar mais, eu estava de volta no barco do pescador com a minha tripulação. Eu pensei que era apenas um sonho terrível, que eu tinha ido. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sentindo esse sentimento intenso de déjà vu. Então, a tempestade me atingiu. Eu estava de volta a ficar sozinho no meio do oceano, não me sentindo bem e com dor. Apesar da dor, continuei a mastigar, vendo o tempo passar. Além disso, a luz e o dia estavam sendo confusos, como se alguém estivesse brincando com um interruptor de luz. E eu continuei comendo mais, uma segunda vez ao redor. E desta vez eu tinha rebominado o tempo novamente.
Porém, mais para trás, pouco antes da minha tripulação ter começado a pesca, mas a tempestade me atingiu novamente. Eu tinha uma ideia do que estava acontecendo, do que estava me comendo, e era como um paradoxo de algum tipo e que confundia o próprio tempo e espaço. Eu continuei comendo mais e mais, e por um momento eu fui para a frente no tempo, ao ponto onde eu estava morto. Mas então, de repente, eu estava de volta em casa. Eu tinha acordado cedo, mas decidi cancelar a pesca, justo no dia em que meus amigos foram atingidos por uma tempestade.